Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo na gravação pelo YouTube. Se você quiser participar ao vivo comigo das próximas lives, é só ir lá no Instagram do Papo Glaucoma e começar a seguir. Pessoal do Instagram que já está chegando aqui, sejam muito bem-vindos, boa tarde. A live de hoje nós vamos falar sobre suspeita de glaucoma e quais os exames que são necessários nesse caso para confirmar o diagnóstico. Se você está chegando novo por aqui, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado para que com isso vocês possam continuar enxergando pela vida toda. Vamos lá então conversar sobre o nosso tema de hoje, suspeita de glaucoma e como que a gente faz essa investigação. Bom, primeiro de tudo, para vocês entenderem como é feita a investigação da suspeita de glaucoma, vocês precisam saber o que a gente considera como uma suspeita de glaucoma. O glaucoma é uma doença que, na enorme maioria dos casos, ele não dá sintoma nenhum, é uma doença silenciosa. Então, normalmente, a gente descobre a suspeita de glaucoma numa consulta de rotina que você foi para atualizar o grau dos óculos, ou então você estava com algum desconforto, uma conjuntivite, por exemplo, e aí o oftalmologista te examina e detecta uma suspeita de glaucoma. Por quê? O que a gente vê de alterado no exame que sinaliza pra gente que uma pessoa pode ter glaucoma? São 3 alterações. Primeira, o aumento da pressão ocular. Pressão ocular normal é até 21. Quando ela passa de 21, nós consideramos isso como uma suspeita de glaucoma. Segundo, alterações do nervo óptico no exame de fundo de olho, principalmente o aumento de escavação, que é a alteração mais comum do nervo óptico que a gente vê no glaucoma. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico e a alteração mais comum de a gente identificar quando a gente faz o fundo de olho é um aumento da escavação desse nervo. Terceira alteração suspeita de glaucoma é quando a gente tem ou a pressão ou a escavação muito diferentes entre um olho e outro, porque o mais comum no exame é os 2 olhos terem pressões parecidas e terem escavações parecidas também. Então, quando a gente examina e um olho está muito diferente do outro, isso também é classificado como uma suspeita de glaucoma. Então, como o glaucoma normalmente não dá nenhum sintoma, você vai no oftalmologista de rotina e a gente detecta uma dessas 3 alterações: pressão ocular alta, aumento da escavação ou então diferenças entre os olhos. Qualquer uma dessas 3 alterações, nós classificamos isso como uma suspeita de glaucoma e aí nós precisamos fazer toda uma investigação que vai ou confirmar ou descartar essa suspeita. Essa investigação, ela pode variar um pouco de um paciente para o outro. Tem 5 exames que são obrigatórios. Todo mundo que tem suspeita de glaucoma precisa fazer esses 5 exames. Quais são eles? Campo visual, que é o exame que avalia a visão periférica para ver se você tem alguma perda de visão periférica pelo glaucoma. Segundo, retinografia, é a foto do nervo óptico que é afetado pelo glaucoma. Terceiro, OCT de nervo óptico, é a tomografia desse nervo para a gente poder avaliar ele com mais detalhes. Quarto, exame de paquimetria, que é o exame que avalia a grossura das córneas, porque a grossura das córneas também influencia muito no risco de se ter glaucoma. E quinto, a gonioscopia, que é o exame que avalia como é que está a circulação de líquido no olho, para ver se a suspeita no seu caso é de um glaucoma de ângulo aberto ou de um glaucoma de ângulo fechado. Falei rápido demais, calma que eu vou repetir. Detectar
detectamos uma suspeita de glaucoma. A investigação varia de um paciente para o outro, mas tem 5 exames que são obrigatórios. Todo mundo que tem suspeita de glaucoma precisa fazer todos esses 5 exames: campo visual, retinografia, OCT de nervo óptico, paquimetria e gonioscopia. E os outros, o que precisa mais de exame? Aí é muito caso a caso. Tem situações, na grande maioria dos casos, só esses 5 exames eles já vão ser suficientes para essa avaliação. Mas tem alguns tipos específicos de glaucoma que a gente pode estar suspeitando no seu caso, que podem fazer com que a gente peça outros exames diferentes. Por exemplo, uma avaliação mais aprofundada de como estão as suas córneas. Por exemplo, um exame de ultrassonografia para ver como é que está o gel do olho, como é que está a retina. Pode ser interessante também a gente fazer um exame chamado teste de sobrecarga hídrica, que é um exame que avalia a ocorrência de picos de pressão ocular, certo? Então, uma vez que a gente suspeita de glaucoma, tem 5 exames que são obrigatórios para todos os casos e a gente pode acrescentar um ou outro exame dependendo daquela suspeita específica, tá? E aí, a partir desses exames, a gente pode dar um diagnóstico, ou então, se esses exames vierem normais, a gente não descarta o glaucoma logo de cara. A gente mantém um acompanhamento. Por quê? Uma avaliação pontual dessa, ela não é suficiente para a gente dizer que uma pessoa não tem glaucoma. Porque o glaucoma é uma doença muito lenta. Então, quando a gente pega ele muito no comecinho, pode acontecer desses exames no começo serem todos normais. E só com o passar dos anos é que esses exames começam a apresentar alterações de glaucoma. Então, quando a gente não tem um diagnóstico fechado de glaucoma, continua sendo uma suspeita, a gente precisa repetir esses exames de tempos em tempos. Geralmente, uma vez por ano, às vezes de 6 em 6 meses, se essa suspeita for mais forte. Então, quando a gente suspeita de glaucoma e os exames vêm todos normais, a gente não descarta o glaucoma logo de cara. A gente fica, no mínimo, 5 anos repetindo esses exames, pelo menos uma vez por ano, para a gente poder aí sim dizer com certeza se é ou se não é glaucoma, tá? Agora, pode acontecer de algumas pessoas precisarem de anos de acompanhamento para ter um diagnóstico, como também pode acontecer de numa primeira consulta, sem nem ter feito exame nenhum, já vir o diagnóstico de glaucoma. Isso é uma coisa que eu recebo bastante nas dúvidas de vocês aqui, assim: doutora Samanta, eu só fiz a consulta, o médico ainda nem pediu exame nenhum e já falou que eu tenho glaucoma. Tem como descobrir só na consulta? Tem. O que muda, saber se a gente consegue dar um diagnóstico só com a consulta ou se a gente precisa obrigatoriamente desses exames, o que muda é o estágio em que esse glaucoma está sendo descoberto. Porque quando é um glaucoma que já tem muita alteração, que já está sendo descoberto mais tardiamente, muitas vezes a gente não precisa desses exames para já confirmar o diagnóstico. Se a gente examina e a pressão está alta, se a gente faz o fundo de olho, a gente vê lesão de glaucoma, se a gente detecta que esse paciente tem uma dificuldade de visão, só isso já é suficiente para fechar um diagnóstico. Mas isso não é o ideal. Por quê? Quando a gente detecta assim, a gente está detectando glaucomas que já evoluíram muito. E esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo principal é detectar os casos que são tão iniciais
que a gente fica na dúvida se aquela pessoa tem mesmo glaucoma ou não, que é o caso da suspeita de glaucoma. Então, o ideal seria todo mundo ter o diagnóstico de glaucoma nesse momento em que as alterações são tão leves, em que é uma suspeita e que aí a gente precisa dos exames para confirmar ou não. Agora, é importante que mesmo que o diagnóstico já venha no momento da consulta, isso não quer dizer que não precisa dos outros exames, precisa sim. Porque esses exames, esses 5 exames que eu falei, para quem chegou depois eu vou repetir. Campo visual, retinografia, OCT de nervo óptico, paquimetria e gonioscopia. Esses 5 exames, eles não servem só para a gente dar o diagnóstico do glaucoma. Eles também servem para a gente ir repetindo eles com o tempo e ver se a doença está controlada ou se está piorando e a gente precisa mudar o tratamento. Então, mesmo que o seu glaucoma não passou por essa fase de suspeita e ele veio já com um diagnóstico fechado, mesmo assim, esses 5 exames são obrigatórios. Vou começar a responder as dúvidas de vocês, lembrando que nessa live de hoje eu vou responder as dúvidas sobre o nosso tema, que é a suspeita de glaucoma, a investigação, os exames. Então, as dúvidas vocês podem mandar aqui no chat ou aqui no balãozinho com a interrogação também, que eu já vou começar a responder vocês. Quem tiver dúvida sobre outros temas, guarda para a caixinha de perguntas. Eu já vou começar respondendo aqui uma pergunta que chegou, deixa eu achar aqui que chegou antes, enquanto eu estava falando, quem foi, cadê? Eu vi que alguém me perguntou sobre a curva, foi a Eli, achei aqui a pergunta dela. A Eli perguntou sobre a curva de pressão, se ela não é um exame obrigatório. Não, a curva de pressão não é um exame obrigatório, mas eu vou explicar o fundamento dela e em quais suspeitas de glaucoma e em quais glaucomas que é um exame interessante. A nossa pressão ocular, ela não é a mesma durante todo o dia. Ela tem variações ao longo do dia. Tem momentos que ela é mais alta, tem momentos que ela é mais baixa. Isso é natural, acontece com todo mundo. Quando a pessoa tem glaucoma, principalmente antes de iniciar o tratamento, ou então se esse tratamento não está ideal, essas flutuações da pressão, elas tendem a ser muito mais significativas, ela varia muito mais, a pressão fica num sobe e desce. E aí tem casos em que a gente quer saber se isso está acontecendo, tá? Um exemplo disso é quando você tem alterações nos seus exames que são sugestivas de glaucoma, mas a gente mede a sua pressão ocular e ela tá normal. Aí a gente fica assim, poxa, será que tá normal agora? Mas de repente, de madrugada, quando essa paciente está em casa dormindo, tá fazendo um pico de pressão. Um tipo de glaucoma em que isso pode acontecer muito é o glaucoma pigmentar. No glaucoma de ângulo fechado também, a pressão tende a ter variações muito maiores. Então, quando a gente suspeita de variações na pressão ocular, a gente tem 2 exames que a gente pode usar. Um é a curva de pressão. A curva de pressão, como é que é? Você passa o dia inteiro no consultório e aí vai fazendo várias medidas de pressão em diferentes horários para ver como que ela varia. Eu não gosto muito desse exame porque, normalmente, na maioria das pessoas, a pressão ocular mais alta ela é de madrugada. Ela é por volta de 4 horas da madrugada, normalmente. Então, acaba que não adianta você ficar o dia inteiro no consultório medindo a pressão, que é o que a curva faz, se no momento em que ela tende a estar mais alta, a gente não está medindo porque você está em casa dormindo. A outra opção de exame resolve esse problema, que é o teste de sobrecarga hídrica. Nesse exame, a gente faz uma
simulação da pressão mais alta no dia, independente de qual horário ela seja. Então, nesse exame, a gente dá 1 litro de água para o paciente tomar muito rápido, de uma vez só, e depois a gente mede a pressão de 15 em 15 minutos durante 45 minutos. Então, a gente faz ao todo 4 medidas de pressão ocular e aí a gente detecta se a sua pressão ocular está tendo pico ou não. Alguns oftalmologistas defendem que esse exame, o teste de sobrecarga hídrica, é obrigatório. Então, tem um grupo de oftalmologistas que consideram que não são 5, mas sim 6 exames obrigatórios para quem tem suspeita de glaucoma ou glaucoma, porque eles incluem o teste de sobrecarga hídrica nisso. E tem um outro grupo de oftalmologistas que não concorda muito com isso, e eu sou mais desse time, e eu não vejo o teste de sobrecarga hídrica como um exame obrigatório para todos os pacientes com glaucoma ou suspeita de glaucoma. Eu uso o exame sim, mas eu uso para alguns casos específicos, tá? Eu não passo para todo mundo. O Jairo tá contando aqui que ele fez uma curva numa clínica e ele mediu só no período da manhã, de hora em hora. Isso existe também. A gente chama de mini curva. Em vez de medir o dia inteiro, a gente mede ou uma manhã inteira ou uma tarde inteira. Aí é menos interessante ainda, porque não pega o dia inteiro, não pega o período da noite, que é o mais alto. É um exame que acaba acrescentando pouca informação pra gente. Porque se ele detecta um pico, beleza, ajudou. Mas se ele não detecta o pico, não quer dizer que você não tenha um pico. De repente você tem, só que esse pico está acontecendo em outro horário que não foi o horário que o exame foi realizado, tá? Eu não coloco esse exame como obrigatório, mas talvez a sua oftalmologista coloque como obrigatório, então pode ser que a sua listinha de exame tenha 6 em vez da minha aqui, que tem 5. Próxima pergunta. Aí ele contou aqui que também não gosta de fazer, que tem que ficar na clínica o dia inteiro. Ferreira tá contando aqui que tem escavação de 0,7 nos 2 olhos. O normal, pessoal, da escavação é até 0,5. A gente mede a escavação em valores que vão de 0 a 1. Quando tá entre 0 a 0,5 é normal, quando tá de 0,5 para mais tá alterada. Então, uma escavação de 0,7 se enquadra no critério de suspeita de glaucoma que eu falei lá no começo. Quem perdeu, não se preocupa que amanhã, a partir de 10 horas da manhã, vai estar no YouTube, mas o aumento de escavação é uma da coisa que classifica um caso como uma suspeita de glaucoma. Então vamos lá continuar aqui com o Ferreira. Ele ou ela, não sei, na verdade, fez um exame, detectou escavação de 0,7 e aí ele fez OCT, gonioscopia e paquimetria, e aí todos esses exames deram normais e a médica falou que tinha que acompanhar. Bom, primeiro de tudo, faltaram 2 exames importantes. Faltou a retinografia e faltou também o campo visual. Esses exames são essenciais, então tem que fazer essa complementação. E aí, realmente, se esses exames são normais, a gente não trata alterações isoladas, até porque o aumento de escavação é muito comum. Mais de 10% das pessoas tem aumento de escavação. Então, se eu for tratar todo mundo que tem aumento de escavação, eu vou tratar um Maracanã inteiro de gente. Então, não se trata quando a pessoa tem só aumento de escavação, mas tem que fazer o acompanhamento, sim. E aí, nesses casos, a gente repete, mais comum anualmente, às vezes de 6 em 6 meses. A Patrícia tá contando aqui que ela já trata do glaucoma e que o médico pediu para refazer os exames para confirmar. Vamos entrar num ponto importante agora, porque esse é um ponto que eu vejo que muitos oftalmologistas que não têm tanta experiência com glaucoma acabam ficando inseguros e acabam errando. Eu dou aula para oftalmologistas e eu vejo muito isso nos meus alunos. O que acontece? Quando a gente detecta uma suspeita de glaucoma, é o que eu falei para vocês, não vai ser em uma avaliação de exames que a gente vai confirmar se é
ou se não é glaucoma. A gente precisa ir repetindo esses exames com o tempo para a gente confirmar se tem doença ou se não tem doença. Acontece que para esse acompanhamento funcionar, a gente não pode tratar, porque se a gente tratar, a gente nunca vai saber se os exames estão bons, porque essa pessoa não tem glaucoma, ou se os exames estão bons porque essa pessoa tem glaucoma sim, mas ela está fazendo um tratamento adequado. Então a gente nunca vai saber se é glaucoma ou se não é, enquanto a gente está tratando. Para tirar a dúvida, esse acompanhamento tem que ser feito sem tratamento. E aí o que acontece é que do mesmo jeito que o paciente fica ansioso com isso, tem oftalmo que fica ansioso com isso também e prefere começar o tratamento. Mas eu não concordo com isso, até porque a gente acaba tratando para a vida toda uma doença que a gente nem tem certeza se a pessoa tem. Então, o ideal é fazer o acompanhamento correto, rigoroso, com todos os exames, no tempo certinho, porque aí, se for realmente glaucoma, a gente vai identificar logo no começo as primeiras alterações e aí sim é a hora certa de começar o tratamento. Tá bom? Deixa eu ver mais dúvidas aqui. Deixa eu ver aqui quem que perguntou. Pessoal, eu tô vendo aqui que tem gente mandando perguntas sobre outros temas. Quem for sobre outros temas, guarda para a caixinha de pergunta ou então me manda no direct, tá? A Joyce Cardoso tá contando aqui que ela tem uma escavação de 0,9. A campimetria, que eu costumo usar mais o campo visual, mas para vocês que não estão habituados com esse termo, campimetria, perimetria e campo visual são todos a mesma coisa, são o mesmo exame, tá? Então a Joyce, ela tem escavação de 0,9, o campo visual alterado, a pressão ocular normal, e ela conta aqui que ela vem há 5 anos acompanhando de 6 em 6 meses e ainda sem um diagnóstico fechado. Bom, gente, um ponto importante aqui é que quando a gente tem alterações isoladas, por exemplo, como o caso Ferreira que eu comentei agora há pouco, é só um aumento de escavação e todos os exames normais. A gente vai só acompanhando. Quando a gente tem, por exemplo, uma pressão alta com todos os exames normais, a gente fecha um diagnóstico de hipertensão ocular e a gente pode seguir só acompanhando ou tratando, dependendo da indicação de cada caso. Agora, quando a gente tem mais de uma alteração, que é o caso em que a Joyce falou aqui, ela tem 2 alterações diferentes. Ela tem a escavação grande e ela tem alteração no campo visual. Quando a gente tem mais de uma alteração, isso já é bem mais sugestivo de doença. Não quer dizer que seja suficiente para fechar um diagnóstico, mas isso é mais sugestivo de ter uma doença. E aí, se não tem um diagnóstico fechado de glaucoma, talvez seja interessante buscar outras doenças. Por quê? O glaucoma, ele é disparado a doença mais comum que afeta o nervo óptico e que afeta a visão periférica, que é detectado no campo visual. Mas ele não é a única doença que causa essas alterações. Então, quando a gente tem alteração de nervo, alteração de campo visual, mas a gente está acompanhando e a gente está vendo que aquilo não é glaucoma, a gente precisa avaliar outras causas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Qualquer doença que afete o nervo óptico pode se manifestar dessa maneira. Então, diversas doenças neurológicas podem causar alteração da escavação e do campo visual muito parecidas com a do glaucoma. Alguns exemplos: inflamações do nervo, e tem um monte de doenças que inflamam o nervo. Artrite pode inflamar o nervo, lúpus, esclerose múltipla, todas essas doenças podem inflamar o nervo óptico e causar alterações parecidas com a do glaucoma.
Tumores também que afetam esse nervo também podem causar o mesmo tipo de alteração. Isquemia do nervo, que é como se fosse um infarto do nervo, ele também pode causar alterações semelhantes. Então, quando a pessoa tem ali algumas alterações, não é uma alteração pontual, isolada, tem um conjunto de alterações, mas é um conjunto que não sugere glaucoma, a gente precisa investigar outras doenças. E eu vou aproveitar esse exemplo para falar de uma situação que muitos pacientes me questionam nessa fase de investigação da suspeita de glaucoma, é se precisa ou se não precisa de uma investigação neurológica para buscar essas causas. Esses mesmos 5 exames que eu falei, que dão o diagnóstico de glaucoma e que a gente usa para acompanhar a suspeita de glaucoma, esses mesmos exames, eles também detectam alterações que são sugestivas de alterações neurológicas. Eles não dão normalmente um diagnóstico fechado, mas eles dão para a gente o alerta de que pode ter uma doença neurológica. O glaucoma e as doenças neurológicas, os dois afetam esses exames, mas de maneiras diferentes. Então, quando você vai num oftalmo experiente que está acostumado a ver caso de glaucoma todo dia, ele bate o olho nesses exames, ele sabe o que é alteração de glaucoma e o que é alteração, mas que não é de glaucoma e que aí precisa de uma investigação neurológica. Então, não é todo mundo que tem uma suspeita de glaucoma que precisa passar por uma investigação neurológica, tá? Mas em alguns casos isso é importante também. Então lembra que eu falei no começo que esses 5 exames são obrigatórios, mas que dependendo de cada caso a gente acrescenta mais coisa. Uma opção de coisa para acrescentar é essa investigação neurológica, que envolve vários exames, a ressonância, avaliação com neurologista, tem diversos exames que a gente pode usar nessa investigação. A Aline Paz perguntou aqui a porcentagem de semelhança entre o olho no nervo óptico que indica glaucoma. Aline, eu não sei se você estava desde o começo aqui, mas lá no comecinho da live, se você perdeu, não se preocupa não. Amanhã, 10 horas da manhã, a gravação tá no YouTube do Papo Glaucoma. Mas uma das coisas que sugere glaucoma é quando a gente tem um olho muito diferente do outro, tá? Por questão de anatomia, os nossos olhos costumam ser parecidos. Agora, qual grau de diferença que a gente considera como uma diferença relevante? Em termos de pressão ocular, a gente considera diferenças de 4 ou mais. Então, a pressão ocular normal para quem não tem glaucoma é até 21. Mas se eu examino uma pessoa e um olho está com pressão de 10 e o outro olho está com pressão de 18, isso não é normal. Mesmo que os dois olhos estejam dentro do normal, eles têm uma diferença acima de 4. Isso é suspeito de glaucoma e precisa ser investigado. Agora, no nervo, que foi a sua pergunta, no nervo a gente detecta essa diferença através do tamanho da escavação e aí a gente considera a escavação com diferença de 0,2 entre um olho e outro. Então, escavação de 0,3 num olho e 0,6 no outro olho tem uma diferença de 0,3, é suspeita de glaucoma, tem que investigar. Tá bom? O tamanho normal da escavação é até 0,5, mas mesmo se ela for menor do que 0,5, se tiver diferença de 0,2 ou mais entre a medida dos dois olhos, isso precisa ser investigado. Essa medida da escavação, a medida mais fidedigna, ela é através do exame de fundo de olho. Então, ela não vem em percentual. Ela vem nessa medida 0, alguma coisa. Essa é a melhor medida para a gente comparar a escavação e ver se ela está muito diferente de um olho e de outro.
tá bom? Nos exames, a gente detecta também diferenças entre um olho e outro, mas aí a gente não tem valores muito precisos e específicos para isso, tá bom? Próxima pergunta, deixa eu ver, tá quase dando o nosso tempo, então eu vou responder mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver quem perguntou mais, deixa eu achar alguma aqui. Pessoal que tá perguntando de outras coisas, gente, manda na caixinha de pergunta, tá? A Joyce está contando aqui que é o caso dela, essa questão da diferença, que tem a mesma situação, ela e o filho dela. Pessoal, sobre questões genéticas, assim, da família, um ponto importante é que glaucoma é uma doença de componente genético muito forte, tá? Agora, a nossa anatomia também é puramente genética. Então, não é raro a gente encontrar casos de aumento de escavação numa criança, nos pais, nos avós, e não necessariamente isso quer dizer que é glaucoma, porque a nossa anatomia também é genética. Do mesmo jeito que a gente é parecido com os nossos pais, o nosso nervinho também vai ser parecido com o nervinho dos nossos pais. Então, o fato de várias pessoas na família terem escavação grande não quer dizer que seja doença, tá? Para ser doença, a gente precisa mais do que só a escavação. A gente precisa comprovar lesão no nervo, a gente precisa verificar se tem perda de visão, se a pressão ocular tá alta, se aquilo tá estável ou se tá piorando ao longo do tempo. E pra gente encerrar, vou repetir aqui que a Ivonete pediu para eu repetir os 5 exames que são obrigatórios, então prepara para anotar aí. Campo visual, que é o exame que avalia a visão periférica. Retinografia, que é a foto do nervo óptico. OCT de nervo óptico, que é a tomografia do nervo. Paquimetria, que é o exame que mede a grossura das córneas. E gonioscopia, que é o exame que vê se o ângulo está aberto ou fechado. Então, sempre que tem qualquer suspeita de glaucoma, esses 5 exames, pelo menos, precisam obrigatoriamente ser feitos uma vez por ano. Muito obrigada pela companhia de vocês. Quem tem dúvidas sobre outros assuntos, me manda no direct, sugere um tema para a próxima live, me manda na caixinha de perguntas. Quem eu não respondi hoje, outro dia eu respondo vocês, combinado? Se você perdeu o começo dessa live, amanhã, 10 horas da manhã, no YouTube, gravadinho para vocês. Aliás, não só essa, mas todas as lives que já foram feitas aqui no Papo Glaucoma estão lá. Eli tá falando que a Pipa tá quietinha. Quem é novo por aqui não conhece a Pipa, porque a Pipa é minha cachorrinha. Só que ultimamente ela anda tão educada, mas tão educada, ela não tem mais latido nas lives. Então, ela tá quietinha, ela tá dormindo agora no cantinho dela. Mas tá ótima, só não tá mais fazendo escândalo no meio da live. Até a próxima, gente. Sexta-feira que vem nos encontramos de novo para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Bom final de semana.